Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Que o Senhor Deus te dê graça em mais um dia para viver, para lutar, para vencer e que o Senhor esteja realmente em primeiro lugar no teu coração. É uma bênção estar servindo a Deus, é uma bênção saber que o Senhor quer que a gente esteja em comunhão permanente com Ele. É algo maravilhoso. Eu me lembro, através dos textos do Senhor Jesus, dizendo: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Nós, bem provavelmente, não teríamos nenhuma condição de buscar comunhão com Deus, mas Ele nos orientou, nos deu entendimento quando ouvimos a Sua palavra, quando ouvimos a Sua voz, e quer nos conduzir plenamente. Vamos meditar na palavra de Deus. Salmo 77, versículos 6 a 12. Tem horas que a gente pensa que está só. É bom meditar. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Nós todos passamos por esses momentos de dificuldade e até de compreensão das coisas de Deus. Às vezes, nós podemos ser despertados para um louvor ou através de um louvor. Aqui ele menciona que de noite lembrou-se do louvor. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Alguma música, alguma coisa que lhe chamava muito a atenção, que lhe agradava bastante. E de noite, quem sabe, depois de um dia bem difícil, ele começou a meditar naquela música, naquele cântico. Pensou naquele cântico, aprofundou o pensamento. Ele diz: meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Meu espírito começou a fazer uma avaliação, uma análise. E a análise foi bem profunda. Ele estava passando por dificuldade, com certeza. Aí vem a primeira grande pergunta, no seu momento de provação, no versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre? A primeira pergunta. E não tornará a ser favorável? Ou seja, vai acontecer isto, vai continuar assim, essa história, essa dificuldade? A segunda grande pergunta, versículo 8. Cessou para sempre a sua benignidade? Para sempre. Ou seja, Deus acabou com a sua natureza amorável em tratar conosco? Acabou-se já a promessa? A promessa era para todas as gerações e acabou-se isto. Pergunta terrível. Mas ele começou com a meditação, uma música. Quem sabe que música era essa, ele não disse.
Mas vem outra pergunta séria. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso, versículo 9. A gente sabe que a misericórdia triunfa no juízo. O salmista possivelmente não tinha ainda essa instrução, mas ele tinha muita fé, apesar da crise, apesar do problema. Ele diz: Deus esqueceu que é misericordioso? Ele esqueceu que é um ser misericordioso? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou ele encerrou a sua misericórdia na sua ira? Ou seja, a ira foi tão grande que venceu. Porque a gente sabe, nós sabemos pela palavra, eles não tinham isto que nós temos nas mãos. A palavra era limitada ao tabernáculo, ao palácio do rei, ao templo, lugar do sacerdote ali, ao lugar da habitação sacerdotal. Mas ele aqui diz: Deus esqueceu que é misericordioso? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ou seja, a ira foi tão grande, o problema foi tão grande que a ira venceu a misericórdia? Estranho, muito estranho para nós. Ele estava só questionando. Mas eles chegam a uma conclusão maravilhosa no versículo 10. Ele diz: eu estou doente na fé. A minha fé está baqueada, eu estou doente. Isso é coisa de fé enfraquecida. E eu disse: isto é enfermidade minha. Eu estou doente, eu estou com problema. O problema é meu, não de Deus. Eu estou doente, é doença. A minha fé está ferida. Eu estou doente. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu comecei a pensar e a trazer à mente ali, meditando, o que Deus fez no passado, o que já chegou ao nosso conhecimento, toda a bondade de Deus. Então eu estou doente. O problema é meu. No versículo 11 ele diz: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. O que Deus fez na antiguidade? Foi porque o povo era bom. Deus mandou maná porque Israel era bom. Deus mandou a nuvem da presença, a Shekinah da glória, porque Israel era bom. Deus mandou aquele todo maravilhoso para cobrir o acampamento no deserto, porque o povo era bom. Nada disso. Deus não fez nada disso porque o povo merecesse. Deus fez pela misericórdia. Então o salmista cai em si e diz: o problema é meu, eu é que estou doente, a minha fé é que está ferida, a minha fé é que está enfraquecida, a minha fé é que está baqueada. Deus continua sendo misericordioso e bondoso. Aí no versículo 12 ele diz: meditarei também em todas as tuas obras. E sabe qual é a minha atitude agora? Vou pregar. Falarei dos teus feitos, a quem eu encontrar, com quem interagir, onde eu for, falarei dos teus feitos. O problema é meu. A doença é minha. Deus não mudou. Deus não mudou nada. À noite, um cântico, irmãos, vale muito. É maravilhoso. Eu louvo a Deus. Deus me deu quase 200 cânticos. Eu tenho quase 200 letras. Algumas eu me lembro da melodia, outras não, porque são muitos anos e eu fiz. Mas eu me lembro muitas músicas para os meus filhinhos, minhas criancinhas na igreja. Eu me lembro, uma música fala muito ao nosso coração.
E o salmista começa essa mensagem aqui, desse texto que eu li. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Eu tenho chamado à lembrança os meus cânticos. Cânticos infantis, cânticos juvenis, cânticos para as senhoras e cânticos para a igreja de um modo geral. Deus me deu a graça para fazer isso. E quando a gente chama esse cântico à memória, alguns eu não canto sem chorar. Coração de pastor eu não canto sem chorar, porque, na verdade, o pastor é pai, o pastor é mãe, o pastor é doutor e, às vezes, delegado. Na música não falando delegado, não, mas eu estou falando aqui. Então, meus amados irmãos, é uma bênção meditar na palavra do Senhor. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito começou a viajar. Começou a esquadrinhar. Começou a pensar nas coisas de Deus. Cheguei a uma conclusão um tanto complicada para mim, é que eu estava doente na fé, mas Deus não mudou em nada. O nosso Senhor é o mesmo, não mudou. Evite mudar. E se tentar, se conseguir, se for necessário, mude para melhor. Continue amando, servindo, bendizendo o Senhor. Ele está contigo. Ele vai te abençoar grandemente. Querido Senhor, Pai que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pelo cântico. Obrigado pela meditação. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Pai bendito, fala conosco, nos dá a tua graça sempre. Abençoa os nossos irmãos fragilizados, enfermos, enfermiços. Ó Deus, tenha misericórdia dos enfermiços que a gente encontra. Como vai? Ele diz, estou bem. E você nota que não está bem. E tu sabes, Senhor, que eles não estão bem. Meu Senhor, abençoa os meus irmãos, perdoa, dá graça, reanima, reaviva, faz maravilhas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.